Olá, senhores contadores. Hoje eu vou mostrar uma forma bem simples de como depreciar um bem imobilizado de acordo com a tabela do fisco, que é a tabela tributária. Aqui eu coloquei uns modelos de compra de imobilizado. Eu tenho a conta do ativo, a conta de depreciação, a descrição do meu bem, quando eu comprei, quando eu iniciei a depreciação e o valor dele, a taxa e quanto que vai ser a depreciação mensal. Sobre a conta do ativo e a depreciação, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona essas contas no nosso balancete. Lá no balancete eu tenho o meu ativo, o meu imobilizado, embaixo eu vou ter o meu bem, lá no ativo não circulante, e a depreciação acumulada. Qual a diferença entre o ativo? O ativo, ele vai ficar positivo lá no nosso bem. E a depreciação acumulada? A depreciação vai diminuir esse meu bem do ativo, justamente quando eu fizer a depreciação. Então, a forma de mostrar ela lá no balancete vai ser o inverso do que eu mostro o meu ativo. Então, se o meu ativo está positivo, a minha depreciação acumulada tem que ser o inverso, tem que ser negativo, porque eu estou diminuindo aquele meu ativo que eu comprei, de acordo com a minha depreciação mensal que eu fui fazendo. Se eu diminuo o meu ativo, quer dizer que ela é uma conta redutora do ativo, porque ela está indo contra o meu ativo, está diminuindo aquele valor. Então, a depreciação acumulada é uma redutora do ativo. Em contrapartida, a gente também tem uma conta específica de depreciação lá dentro de despesa, que toda vez que eu deprecio o meu bem, eu gero uma despesa naquele mês corrente, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona o lançamento. Então, são essas as contas aqui que eu utilizo na minha depreciação. Para ficar bem claro aqui desde o início, como que a gente realiza essa compra? Por exemplo, eu vou fazer aqui o lançamento da compra desse bem aqui, que é um micro-ondas. Então, eu fui lá, recebi a nota de compra, vou lançar essa compra. Vou fazer um débito de ativo. Fiz um débito de ativo aqui de máquinas e equipamentos que eu comprei. Então, eu fiz um débito nessa conta, tá aqui o débito, e o crédito no meu fornecedor. Depende de quem eu comprei. Aí eu coloquei o crédito no meu fornecedor, porque depois eu vou pagar esse fornecedor. Coloquei aqui a descrição do meu bem, o número da nota, ok. Então percebam que na compra a gente só movimentou o ativo e nada mais, porque a outra contrapartida foi o fornecedor. Ok, a nossa compra aqui está finalizada. E a depreciação agora desse bem, como que a gente vai fazer? A depreciação, eu preciso do valor do meu bem, que foi 2036, vou colocar aqui 2036. Qual a taxa de depreciação desse bem? Se eu coloquei ele como máquinas e equipamentos, lá na minha contabilidade, eu procuro aqui o meu percentual que está lá na legislação do fisco sobre essa taxa e tem vários outros bens, eu coloquei aqui só os principais. Eu deprecio 10% ao ano esse bem, então já está aqui a taxa 10%. E qual é o cálculo que eu faço? Vai ser igual ao meu bem vezes os 10% ao ano. Então, durante todos os anos, eu vou depreciar 203,60 a cada ano, até terminar a vida útil dele, que será 10 anos. Só que como a gente deprecia de forma mensal, aqui está anual. Como nós depreciamos de forma mensal na contabilidade, eu preciso fazer isso daqui dividido para os meses do ano, que são 12. Então, a cada mês eu vou depreciar R$ 16,97. Lembrando que quando a gente joga a alíquota, o percentual de taxa anual, isso daqui é quanto que eu vou depreciar no meu ano, mas eu ainda preciso dividir pelos meses do meu ano, não esquecer sobre isso. Então, vamos tirar aqui a prova dos 9. Se eu multiplicar, já que eu vou depreciar esse bem durante 10 anos, vai ser 120 meses. Se eu multiplicar esses 16 aqui vezes 120 meses, eu chego no valor do meu bem. Então, realmente, se eu depreciar esse valor durante 12 meses, durante 10 anos, eu vou chegar ao valor do meu bem e ele vai estar zerado no final desses 10 anos.
Isso é a depreciação. E como que a gente lança essa depreciação? Agora, na nossa depreciação, a gente só vai utilizar a conta de despesa e a redutora do ativo. Não vamos mais usar o ativo lá no bem, porque lá é só referente à compra. Agora a gente está diminuindo aquela compra. Então, mensalmente, eu vou fazer um débito na minha despesa, que vai ser uma despesa que eu estou tendo daquela depreciação mensal, e um crédito da minha redutora do ativo. Eu depreciei nas máquinas e equipamentos. Então, é essa conta aqui. Quer dizer que lá na minha redutora do ativo, ela vai diminuir o valor de 16,97 mensal. Então, lá na minha compra, eu utilizo o ativo bem. Aqui na minha depreciação, eu utilizo despesa e depreciação acumulada. Coloco as contas, o mês que eu estou depreciando e o que eu estou depreciando. Ok, terminamos a nossa depreciação. Então, quer dizer que para cada bem desse que eu comprei, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou ver quanto foi a depreciação dele mensal para poder depreciar. Por exemplo, esse veículo aqui. O veículo, ele foi comprado no valor de 100.500. 100.500. Quanto que eu deprecio aqui no veículo, o percentual? É 20%, já não é mais 10. Então, eu troco a taxa aqui, 20%. Quanto que eu vou depreciar no ano desse veículo? 20 mil. Só que como a gente deprecia mensalmente na contabilidade, eu preciso dividir por 12. Então, se eu dividir por 12 esse valor aqui, vai ficar 1.675. E como é 20%, a gente já não deprecia mais de 120 meses. Nós já vamos depreciar em 60 meses, que são 5 anos, porque diminui aqui, de acordo com o percentual. Então, se eu multiplicar esse valor mensal vezes 60 meses, eu chego no valor do meu bem. Os dois aqui no mesmo valor. Então, no final dos meus 5 anos, o meu veículo vai estar totalmente depreciado. Isso é a nossa depreciação mensal. Então, eu já deixo aqui uma tabela criada quando eu tenho o controle do meu imobilizado e eu já faço aqui dentro mesmo. Então, igual o valor do meu bem vezes os 10%. Abro um parênteses aqui. O valor do meu bem vezes os 10%. Esse. Fecho o meu parênteses. Dividido para o ano, que são 12 meses. Então, percebam que a gente já chega naquele valor que a gente tinha feito. E aí, eu copio essa fórmula e colo para todo mundo. Então, eu já sei quanto que eu vou depreciar por mês. Aqui, por exemplo, vai ser o valor do meu bem vezes o percentual de 20% dividido para o meu ano. Percebam que está o mesmo valor aqui que a gente fez o cálculo. Então, ele já fica pronto aqui para quando a gente for depreciar totalmente lá na despesa, ver quanto foi que depreciou no mês. Por exemplo, aqui, quanto que eu depreciei no mês? 1.765 vai estar lá na minha despesa, porque eu depreciei esse bem micro-ondas, esse bem veículo, esse bem de notebook. Então, cada um tem o seu percentual. E isso é a depreciação. A gente tem uma tabela bem grande lá na legislação do fisco, então, se entrar algum imobilizado que seja diferente desses padrões aqui que geralmente entram na contabilidade, vocês podem pesquisar lá.